Obrigado, senador Girão, presidente Paim. Tivemos alguns problemas em Manaus, acabo de chegar agora. Eu liguei à Rádio Senado, o senhor está discursando, já vim do aeroporto direto agora. Tivemos um problema ontem com a queda do avião, voo adiado, hoje cancelado, mas estou aqui. E cheguei em bom momento, lhe ouvindo, e quero aqui dar minha posição, senador Girão. Essa ameaça do ministro, isso não nos afeta. Se eles ficaram mancomunados, os dois poderes lá, esse poder aqui não. O nosso poder aqui tem que ser exercido em benefício da população. É o que nós vamos fazer. Não adianta mandar recado, não adianta fazer nada. Se quiserem derrubar a CPI Lava Toga quando chegar lá, fazemos outras. Vamos ter que sim. O Supremo Tribunal Federal tem que entender. Alguns de seus membros têm que entender que eles podem muito, mas não podem tudo. E este Senado, se adotar o tamanho que tem, se entender do tamanho que tem, assim, de punir esses maus ministros. E é o que nós vamos fazer, senador Girão. Eu estou aqui lhe ouvindo e chego correndo para somar sempre, Lava Toga, fim do foro privilegiado. A gente tem que combater esse fundão da forma que está, não o fundo partidário, mas da forma que está, combater sim. E tentar levar aquela PEC para limitar o mandato dos ministros do Supremo, para eles entenderem que não são semideuses. Continue ouvindo, senador Girão. Muito bem, senador Plínio. Respeito muito, admiro muito sua coerência. E, para encerrar minha fala, eu queria só colocar uma coisa. Essa CPI da Lava Toga, povo brasileiro que está nos ouvindo, ela vai propiciar a redenção do Brasil. Ela vai libertar, olha o que eu estou falando, ela vai libertar o Brasil dessa chaga que tem colocado o nosso país de joelhos, com 13 milhões de desempregados, um país rico como o nosso. Ela vai fazer a redenção do Brasil e a partir dela ele vai crescer, porque a última esfera que precisa passar por uma depuração é o Supremo, que até hoje ninguém conseguiu, e essa legislatura nós vamos conseguir, em nome de Jesus, nós vamos conseguir essa CPI da Lava Toga que vem para reforçar o judiciário. Olha só o que eu estou falando, senador Paulo Paim. Ela vem a favor do judiciário, porque a gente sabe que a maioria esmagadora dos magistrados do Brasil são pessoas íntegras, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que é uma entidade que deve ser respeitada, é uma entidade importante, uma instituição fundamental para a democracia do Brasil, mas que está manchada hoje, está sob ataque, está em xeque, com razão, porque é um medo gigantesco que se veja denúncias, indícios, fatos determinados que estão aí nas 3 CPIs que nós tentamos fazer, até agora não conseguimos, mas esse ano, ainda, antes do que a gente imagina, ela vai acontecer por bem da nação brasileira. Que Deus abençoe o Brasil, muita paz e uma boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nesse momento há uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça para dar consequência ao entendimento que há pouco se celebrou na presidência do Senado Federal, tendo à frente o presidente Davi Alcolumbre, quando se definiu a posição do Senado Federal em relação ao projeto que tramita na Casa, que diz respeito aos partidos políticos e ao processo eleitoral do próximo ano. Creio que o Senado cumpre a sua missão e resguarda, nesse momento, a sua integridade, a sua autonomia, a sua independência, e define rejeitar em bloco o projeto que aqui tramitava e elaborar uma nova redação para o texto que diz respeito ao fundo eleitoral, estabelecendo a norma limitadora para a utilização do fundo eleitoral nas eleições do próximo ano.
Esse foi um entendimento que envolveu todos os partidos políticos da Casa. As lideranças partidárias participaram do entendimento. Depois do debate da última semana, o caminho do entendimento foi aberto. E a conclusão foi a solução que cabia ao Senado adotar. Com a rejeição completa do projeto que veio da Câmara e a elaboração de um único artigo que estabelece a utilização do fundo eleitoral com limitador, a Câmara voltará a deliberar sobre a matéria. Nós defendemos uma reforma política para valer. O que constantemente somos levados a discutir são projetos parciais que dizem respeito ao processo eleitoral mais próximo. É uma tentativa de superar impasses diante da próxima eleição. Isso não satisfaz. Isso não atende o reclamo do povo brasileiro por uma nova fase na política do país. Não é esse o modelo político compatível com as aspirações da sociedade e, sobretudo, compatível com aspirações de modernidade. O modelo político que praticamos estimula o processo de corrupção. O que se pretende é um modelo político definido não em função do interesse corporativista, mas sim em função do interesse da sociedade. Há tempos eu venho defendendo, há décadas eu diria, desde o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, eu venho defendendo que nesse sistema presidencialista de muito poder, caberia ao presidente da República constituir uma comissão de especialistas para, longe do corporativismo, elaborar uma proposta de reforma política que seria subscrita, em primeiro lugar, pelo presidente da República e submetida ao Congresso Nacional para o debate com a sociedade e, finalizando, aprovarmos um modelo político que atenda às exigências do povo brasileiro. A nossa legislação vai se tornando uma colcha de retalhos. Não há um modelo definido com clareza e não há nem o desestímulo à corrupção. Creio que o financiamento público de campanha foi a experiência primeira vivida nas eleições de 2018, teve o seu êxito e certamente com o necessário aperfeiçoamento poderá ser um instrumento capaz de reduzir os índices de corrupção no processo eleitoral, e nós sabemos que quase sempre a corrupção na administração pública tem origem nas campanhas eleitorais. E, aliás, a Operação Lava Jato tem revelado exatamente esse sintoma, com ênfase. Nós estamos vivendo no país à espera de reformas. E, sobretudo, o que nós estamos verificando é que o Brasil se tornou uma nação em movimento. E nós temos o dever de fazer a leitura correta das prioridades estabelecidas por esta nação em movimento. Se não o fizermos, certamente seremos atropelados. Há no inconsciente coletivo, já há bom tempo, esse desejo de mudança irreversível, que se manifestou nas ruas do país com ênfase, especialmente a partir de 2013, com a cobrança, com o apelo, com a exigência de mudança, de transformação na prática política
no uso e nos costumes. E certamente os ventos da mudança chegaram em primeiro lugar no Ministério Público, na Polícia Federal e em parte da Justiça brasileira. Nós passamos a vivenciar um novo momento com uma ruptura em relação ao conceito antigo de justiça, que estava arraigado no sentimento coletivo de que justiça no nosso país alcançava apenas os pobres e especialmente os negros. E a partir da Operação Lava Jato, nós passamos a verificar a mudança desse conceito, a ruptura em relação a esse conceito, com tubarões da corrupção sendo condenados e levados à prisão. Nós estamos, portanto, vivendo um momento em que é preciso dar respostas concretas às aspirações da nossa gente. É por essa razão que eu aproveito mais uma vez esta oportunidade para fazer um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados. Há 1 ano e meio repousa nas gavetas da Câmara dos Deputados um projeto que o Senado aprovou e que acaba com o foro privilegiado das autoridades. Esse é o momento adequado para a Câmara dos Deputados dar resposta a um reclamo candente do povo brasileiro, que não admite mais esta distinção entre uns e outros. Qual a razão de sermos colocados num pedestal como se fôssemos seres superiores? Qual a razão de mantermos esse dispositivo constitucional que beneficia mais de 55 mil autoridades nesse país? O fim do foro privilegiado, portanto, é uma exigência da nação que muda, da nação que emerge, da nação que avança para o seu futuro, para corresponder às expectativas de todos os brasileiros que desejam exercitar a cidadania na sua plenitude, num regime democrático onde todos possamos ser iguais perante a lei. Será a refundação da República, com certeza. E este é o reclamo popular maior. Por essa razão, senhor presidente, Eduardo Gomes, ao lado aí do presidente Davi Alcolumbre, mais uma vez o nosso apelo ao presidente Rodrigo Maia para que coloque na ordem do dia da Câmara dos Deputados o projeto que acaba com o foro privilegiado. Muito obrigado, senhor presidente.